1 Crônicas 14. Davi faz aliança com Hirão. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor de seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Salomão, e Iba e Elisua, e Eupelete e Nogá, e Nefeg e Jáfia, e Elisama e Beeliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti. Aferiu o exército dos filisteus, e fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. 1 Crônicas 15. A arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que ele tem preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores com símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria.
Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merares, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Bene, e Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Une, e Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeléu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Une, e Eliabe, e Maacéias, e Benaia, com alaúde sobre alamote, e Matitias, e Elifeléu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias com harpas, sobre seminete para esforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias e Josafá e Netanael, e Amazai e Zacarias e Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores. E Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido, com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. 1 Crônicas 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Ação de graças e cântico de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote e Jeiel, e Matitias e Eliabe, e Benaia e Obed-edom, e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno,
dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina, brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor porque ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: amém. E louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. A este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente, pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Remã e a Jedutum e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos para os que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Deus poderoso, maravilhoso, muito digno de ser louvado e mais tremendo do que todos os deuses é o Senhor, ó Pai. Assim como disse Davi: porque os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. O Senhor criou a terra, Pai, e tudo o que há nela. Majestade e esplendor há diante do Senhor, força e alegria. Senhor Deus, toda a terra, ela treme perante o Senhor. Ela brada, ó Pai, glorificando ao teu santo nome. Os céus regozijam, ó Pai, em todas as nações, que o Senhor reina, que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o único Senhor, Deus verdadeiro. O mar também brama, Senhor, a sua plenitude. O campo exulta que há um Deus poderoso no céu e que fora dele não há outro como o Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, glorificamos, pois a sua benignidade dura para todo sempre, ó Deus. O Senhor é o Deus da nossa salvação, Deus amado. Deus, nós te louvamos, Senhor, cantamos ao Senhor louvores em adoração. Te adoramos em espírito e em verdade, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o único Deus, porque o Senhor é Senhor em nossa vida.
Deus querido, o Senhor é maravilhoso, não há outro como o Senhor, ó Pai. Oferecemos ao Senhor oferta de sacrifício, Senhor, a nossa vida em oferta. Ó Pai, que o Senhor possa receber como cheiro suave, ó Deus. Ó Deus, que agrada ao Senhor aí no seu trono, ó Deus de graça, na sua presença. Pai, perdoa por nossos pecados, nossas falhas, nossas dívidas, Senhor. Que o Senhor receba a nossa vida, ó Pai. Que o Senhor receba a nossa oração como um perfume suave, ó Deus. Que a nossa oração passe, ó Deus, do teto. Que a nossa oração suba, Senhor, aos altos céus e alcance, ó Deus, os seus ouvidos. Que o Senhor incline os seus ouvidos, ó Pai, para ouvir as nossas orações. Deus, escuta-nos, Senhor, neste momento. Limpa-nos, ó Pai, e sara-nos de todo o pecado, de todo o mal, de toda ferida, de tudo aquilo, Senhor, que nos causa tristeza, que nos causa sujeira em nosso ser, em nosso coração. Nos torna, ó Pai, um coração pecaminoso, uma vida, Senhor, cheia, ó Deus, de coisas que desagradam ao Senhor. Tira, ó Pai, de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a reconhecer que somos falhos, que somos pecadores e que precisamos de suas mãos poderosas, que precisamos de sua misericórdia a nosso favor. Deus, reconhecemos que somos pó e cinza, reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos a sua glória, reconhecemos a sua grandeza, que o Senhor é grande e puro, ó Deus, e lindo, ó Pai, e somente o Senhor tem poder para perdoar pecados. É por isso que estamos aqui, Senhor, para pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Receba-nos diante do Senhor, ó Pai, puros e limpos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Ó Deus, que tem poder para purificar o homem dos seus pecados. Então nos purifica-nos a nós agora, Senhor, dos pecados que cometemos no dia de hoje, de ontem, nos pecados, ó Pai, que cometemos, ó Deus, consciente ou inconscientemente, ó Pai. Ó Deus, que demos legalidade, ó Pai, para o inimigo, Senhor, trabalhar em nossa vida, através, Senhor, de permissões que damos, ó Pai, através de nossas atitudes pecaminosas. Deus, quebra, Senhor, todo o agir, todo o mover do inimigo sobre a nossa vida. Nos perdoe, Senhor, lança sobre o mar do esquecimento os nossos pecados, Senhor, e esqueça-os e nos ajuda a nunca mais cometê-los novamente. Ó Pai querido, Pai amado, nós cremos, acreditamos, ó Pai, que conseguiremos ser assim, ó Pai, conseguiremos te agradar, conseguiremos ser fiéis, ó Pai, conseguiremos, ó Deus, vivermos no caminho, único caminho verdadeiro que é o Senhor, que é a verdade, o caminho e a vida, que conseguiremos vencer, ó Pai, todos aqueles pecados que nos afligem dia após dia, Senhor. Deus querido, esteja conosco, Senhor, no decorrer de nossa vida, no decorrer de todos os dias, Senhor. Porque sem o Senhor nós não conseguiremos, ó Pai, viver, não conseguiremos, ó Pai, mover. Ó Deus, esteja conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo transborda em nós, ó Pai, e que o Senhor ache graça em nós, Senhor, e mantenha a amizade, ó Pai, uma profundidade, Senhor, no relacionamento conosco. É o que nós queremos. Queremos, Senhor, ter intimidade contigo, profundidade, ó Deus, na nossa amizade, no nosso relacionamento. Nos ajude, Senhor, a buscarmos por isso, a termos fome e sede por isso, ó Deus. Para tudo, dependemos e precisamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, porque de nós mesmos não somos capazes. Mas se o Senhor nos fortalecer, se o Senhor for conosco, conseguiremos, venceremos e romperemos, ó Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e cremos, ó Pai, na realização e na resposta dessa oração. Amém, Jesus.